Olá, meus irmãos, estou aqui hoje. Meu nome é Theo, para quem não sabe. Eu estou meio acanhado porque é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo de... Eu não vou chamar isso de pregação, eu vou chamar isso de lição, entendeu? Bem, hoje eu estou aqui para trazer uns pequenos detalhes sobre a Bíblia, coisa que é muito importante para a gente colocar na vida da gente, que a gente não faz. A gente se preocupa muito em saber a história de Moisés, a história de Abraão. Tem gente para pregar todo sobre isso, mas seria explicar uma coisa que é simples, é pequena, que Jesus se dedicou a fazer. Hoje em dia você não acha ninguém pregando o que Jesus estava pregando. O pessoal dá mais importância para o Velho Testamento do que para o Novo Testamento. Todo tem importância, mas é muito importante a gente saber se todos que tiveram ali tiveram falhas. Todos fizeram a sua parte, mas nenhum era 100% para fazer o que Jesus fez. Por isso que foi a vinda de Jesus, porque não tinha alguém. Se tivesse alguém para fazer 100% completo, Jesus não teria vindo. Seria Moisés, deu aquele pulo todo. Não estou criticando, estou tudo errado. Quem sabe no lugar dele fazia pior. Mas Moisés colocou a lei ali, aquela lei que não veio do Senhor, dente por dente, olho por olho, entendeu? Então seria, aquilo dali foi um prato cheio para o inimigo. Com aquela lei ali, ele pegava e matava e destruía as pessoas, porque todos nós temos falha. Vamos falhar aqui, então seria a hora que não falhar, te matar. É onde Jesus colocou muito claro o que o inimigo fez ali. Estava feito o exército dele perfeito para destruir um outro. Seria um espírito imundo vinha, entrava no corpo da pessoa, insultava o irmão pecava e ele voltava, unia o exército, o jurado todinho satânico ali e julgava. Quero dar um exemplo muito grande para vocês, que se vocês lerem a Bíblia com atenção, vocês vão perceber que o pessoal que julgou Jesus, que pediu a condenação de Jesus, se diziam todos ser discípulos de Moisés, e perante a lei de Moisés, o que Jesus estava pregando estava errado, era blasfêmia. Então vamos parar para analisar. Os discípulos de Moisés seria o pessoal da escola lá, foi esses que condenaram Jesus. Se parar para analisar, o próprio pessoal de fora reconheceu Jesus, mas o pessoal que veio da escola, que sabia a lei, os tradicionalistas, esse pessoal foi que condenou Jesus. Então é muito bom a gente parar para entender de várias coisas da Bíblia que as pessoas não prestam. Primeira coisa, Satanás nunca creu que Jesus era o filho do homem mesmo. Satanás nunca creu nisso, entendeu? Primeiro passo, se Satanás cresce nisso, e tinha uma forma dele manter Jesus no mundo, porque todo aquele pessoal ali foi invadido por espírito imundo para fazer aquela ganzarra toda, para poder pedirem a destruição de Jesus, a morte. Se Satanás soubesse, seria muito fácil. Não tentava matar Jesus, tentava manter Jesus vivo. Jesus, por não pecar, Jesus não morria. E Jesus, por não morrer, Jesus continuava na carne. Jesus na carne podia fazer muito menos do que ele em espírito. Jesus em espírito, hoje, ele não precisa mais de 3 dias para se locomover. Não levou 3 dias para Jesus chegar até onde estava o corpo de
o nome dele, Lázaro, levou 3 dias. Jesus e o Espírito é isso daqui. Tem essas partes que é muito boa, é gostoso você entender a Bíblia. Quando você começa a ler, não te preocupa não. O Espírito Santo vem sobre você e ele vai dar entendimento. Não precisa você ficar preocupado com explicação. Eu vou contar para vocês, quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a gostar daquilo dali, e eu disse, Deus, eu preciso de entendimento. Eu liguei para o meu pastor. Pastor, eu preciso que você me dê mais aula aí, como entender a Bíblia e tal. E o pastor falou, não, tudo bem meu filho, eu vou estar aí terça-feira e tal, beleza. Aí terça-feira eu estou me preparando para mim poder ir para aula com o pastor, eu tinha marcado com o pastor. Aí eu olhei minha Bíblia ali mais ou menos umas 10 horas da manhã, estava lendo a Bíblia, e Deus falava comigo que eu não precisava de ninguém para me ensinar, que eu tinha o dom e que o dom me ensinaria tudo que eu quisesse. Aí eu fechava a Bíblia, isso está escrito na Bíblia, não lembro agora, mas eu vou achar onde está isso. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. E eu comecei a procurar isso na Bíblia. Fechava a minha Bíblia, e abria noutra, sabia, abria lá no canto. Aí eu pegava e voltava. Aí depois eu chegava assim, fechava a Bíblia e tentava abrir a Bíblia para ver se vai cair na mesma coisa. Caía na mesma coisa. Isso deu mais ou menos umas 10 ou 15 vezes. Então eu fiquei ali meio tremoso com aquilo. Eu peguei e disse, rapaz. Eu liguei pro pastor e falei pro pastor que desmarcando. E importante disso. Então eu começava a ler minha Bíblia. Quando eu chegava na igreja, dava exatamente a pregação do pastor em cima do que eu tinha lido. E o entendimento dava beleza ali. Então eu disse, poxa, alguma coisa importante está aqui. Eu estava num culto também, e a mulher do pastor estava falando sobre uma coisa, e eu cheguei para ela e falei que não, aquilo não era daquele jeito, era assim, 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 assim. Que o meu entendimento, que eu achava que era aquilo. Então ela pegou e falou para mim, Theo, tu está lendo a tua Bíblia? Eu disse, estou. Só preciso falar contigo. Aí ela perguntou para mim, bom, tu tem, sabe, em que base tu pensas isso que tu estás falando para mim? Eu falei, não, eu estou pensando nisso. Entendeu? E ela pegou e falou, não, Theo, tu não está pensando. O Espírito Santo está falando contigo e está te mostrando tudo. Isso tudo que tu falaste está aqui na Bíblia. E ela foi, abriu a Bíblia e me mostrou certinho onde estava na Bíblia. Então quando ela me mostrou aquilo dali, que eu deparei que aquilo dali estava 100%, eu comecei a relaxar. Seria não me preocupar, não ter mais aquele medo do que eu vou falar. Porque aquilo estava na Bíblia, sem eu conhecer a Bíblia. E várias outras coisas que eu sabia sem ter lido a Bíblia. Entendeu? Então, ok, já expliquei isso daí. Agora eu quero voltar atrás aqui pra gente voltar. Tem umas coisas que é muito importante a gente saber na nossa vida. Seria, a Bíblia está falando que a luta não é contra a carne nem sangue, né? É contra as potestades, desculpa essa palavra, preciso pra mim. Potestades celestiais, né? Então, isso daí é muito importante. Quando Jesus falou para o pessoal ali que um reino que lutasse contra si mesmo era um reino dividido, ou o reino que luta contra si próprio é um reino dividido, é um reino falido, ele está falando sobre nós humanos, está tentando brigar um com o próximo ou com o nosso próximo, entendeu? Seria há 1000 maneiras do inimigo fazer. O inimigo não pode tocar na gente. Analisa logo isso. Vamos parar com esse medo que o inimigo vai me tocar. O inimigo não pode tocar. E se ele vier pessoalmente tocar com a gente, ele deve.